e isso nos dá uma tranquilidade. Vejo ali Mabel, nosso deputado por Goiás, que eu atendi muitas vezes no DENIT, quando estava lá como funcionário, assessor parlamentar. Ao seu lado, o presidente da associação, o senador Paim, e o nosso outro convidado ali. Muito obrigado pela presença de vocês. Estou feliz, porque são homens que, na verdade, merecem o nosso respeito, a nossa amizade e o nosso carinho. Fecho aqui agradecendo uma parte e dizendo que o seu pronunciamento enobrece esta Casa de Leis. Parabéns. Obrigada, senador Oswaldo Sobrinho, pela parte, pelas palavras elogiosas de reconhecimento aqui pelo trabalho realizado no Senado Federal, e que Vossa Excelência, estando no meio de nós, também engrandece muito esta casa. Sabemos da sua experiência também como legislador, e que é uma alegria poder tê-lo aqui nesse momento da história do Senado brasileiro. Obrigada pela presença. Eu quero continuar, senhor presidente, dizendo que alguns ilustres senadores desta casa defendem a permanência do voto secreto para votação relacionada a vetos presidenciais, pois acreditam ser este um instrumento, uma defesa diante da força e de eventuais pressões do Poder Executivo. Quanto a isto, não devemos temer nem nos submeter. A única pressão que esta casa deve se curvar é a pressão popular. Além disto, não será através do voto secreto que se exercerá a independência do Legislativo perante qualquer outro poder. Outros parlamentares argumentam também ser necessário o voto secreto para escolha do Procurador-Geral da República, ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades, tendo em vista que o Parlamento, caso vote contrário à indicação da autoridade, poderia receber retaliações a posterior. Isto não podemos temer nem permitir. Nós, diante de nossas prerrogativas e direitos, não somos tão frágeis a ponto de necessitarmos de proteção dessa natureza contra outras autoridades públicas para exercer o nosso próprio papel no Estado. E se algum tipo de intimidação houver, a solução para tal problema passa pelo oferecimento de garantias de proteção e denúncia pública e formal, como deve ser em democracias consolidadas e não pelo exercício oculto da atividade representativa. O grau de liberdade que conquistamos, sustentado em instituições sólidas e sob vigilância da chamada opinião pública, viabiliza a publicidade integral dos atos de senadores e deputados, de senadoras e deputadas. E, sem dúvidas, o acompanhamento do cidadão e a fiscalização popular é também nossa principal garantia e proteção para o bom exercício do mandato. Fazendo uma consulta ao direito comparado, observamos que o voto secreto já não é mais utilizado na maioria das democracias ocidentais. O respeitado e atuante Congresso dos Estados Unidos não possui voto secreto, nem mesmo para derrubadas de vetos presidenciais e indicações para a Suprema Corte. Na Dinamarca, todas as sessões são públicas, mesmo aquelas relacionadas aos debates mantidos em sessões secretas. Reino Unido, Canadá, Suécia, Alemanha, França e Finlândia são democracias onde os debates e votações nos parlamentos são abertos e só há sigilo na eleição dos comandos das casas. Neste importante debate para a política brasileira, recordo os ensinamentos do ilustre jurista Pontes de Miranda, que argumentava que, abro aspas, o sigilo nas votações, se por um lado atende à liberdade de não emitir o pensamento, a despeito da emissão para efeito de contagem, por outro lado, evita que temperamentos menos corajosos se abstenham de votar, ou temperamentos exibicionistas tomem atitudes escandalosas ou insinceras. No regime
pluripartidário em Constituição que mandou atender-se à representação dos partidos nas comissões e adotou outras medidas de responsabilização, seria difícil explicar-se o receio da votação aberta. O eleitor é que deve votar secretamente, não o eleito. Fecho aspas. O parlamentar foi escolhido para representar determinadas posições com seus bônus e ônus, decorrentes e naturais de atividades políticas parlamentares. Ora, senhores senadores e senhoras senadoras, entendo que aprovar a PEC do voto aberto, em definitivo no Senado, será um grande passo do Legislativo em direção à transparência na atividade política e, como consequência, também aproximará os cidadãos da política. Quero aqui render meus parabéns ao senador Paim, nosso querido companheiro, pela autoria do projeto. Ao senador Vital do Rego, presidente da CCJ, por colocar com brevidade a proposta para votação, e faço aqui, senhor presidente, senador Paulo Paim, faço aqui um apelo ao presidente desta casa, o senador Renan Calheiros, e a toda a bancada de senadores, para que aprovemos esta tão importante matéria com a tranquilidade que o assunto requer, mas também com a celeridade que a sociedade clama. Em que pese a grande relevância e o impacto positivo que esta PEC representará na sociedade, ela por si só não resolverá o distanciamento deste parlamento para com o povo, tampouco remediará os vícios de nossa democracia representativa. Urge em nosso país a necessidade em fazermos uma profunda reforma política. Uma reforma política em que diminua o imenso desequilíbrio financeiro entre os candidatos, que fortaleça os partidos políticos e que aumente a participação das mulheres, dos jovens e dos negros. Os números, senhor presidente, da subrepresentação da sociedade no parlamento são de nos envergonhar. Dados do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, revelam a profunda distorção do atual sistema político brasileiro. Dos 594 parlamentares eleitos em 2010, 273 são empresários, 246 deputados e 27 senadores. 160 compõem a bancada ruralista, 142 deputados e 27 senadores. 73 são da bancada evangélica, 3 senadores e 70 deputados. E apenas 72 parlamentares, 64 deputados e 8 senadores são considerados representantes dos trabalhadores da bancada sindical. A subrepresentação atinge também as mulheres, que representam apenas 9% dos 513 deputados e 12,3% no universo de 81 senadores. Isto sem mencionar na presença ínfima de negros, homossexuais, indígenas ou mesmo de pobres no parlamento. Uma verdadeira reforma política deve ser capaz de aprofundar a democracia e isso invariavelmente passa por tocar em alguns pontos que são fundamentais neste debate. O primeiro deles é combater o personalismo, fortalecendo as organizações partidárias assentadas em programas e projetos de sociedade. É fundamental ampliar os mecanismos que possibilitem a participação de seus filiados, aumentando a democracia interna e a transparência na gestão de seus recursos. Segundo, é o fim do financiamento privado de campanhas eleitorais. Em nossa opinião, a porta de entrada para a corrupção. Esse devia ser o ponto central de qualquer debate sobre reformas do atual sistema político nacional. Os inúmeros casos de corrupção apontam que o atual sistema produz o político corrupto em uma ponta e na outra o corruptor, ávido para receber benesses do Estado.
Terceiro, a adoção de lista pré-ordenada com paridade de gênero, o que possibilitará a ampliação da presença das mulheres, negros, jovens, comunidade LGBT, segmentos sociais hoje subrepresentados no parlamento e nos espaços de poder. Quarto, o fortalecimento e desburocratização dos mecanismos de participação direta na democracia, em especial plebiscito, referendo e iniciativa legislativa popular. Hoje são necessários 1,5 milhão de assinaturas e uma burocracia enorme para se conseguir que um projeto de lei de iniciativa popular entre na pauta de votação do Congresso Nacional. Defendo que se desburocratize esses pré-requisitos e que projetos de iniciativa popular tenham um rito próprio de tramitação no Parlamento, com prioridades e prazos encurtados. Por fim, senhor presidente, de forma respeitosa, porém muito franca, é importante se fazer uma constatação. Este parlamento, ao longo das últimas legislaturas, tem se demonstrado incapaz em apresentar alternativas ao atual e cada vez mais questionado sistema político e eleitoral brasileiro. Diante desses limites, já sabidos do atual Congresso Nacional, estou convencida da necessidade de ser convocada uma Assembleia Nacional Constituinte para construir a reforma política que o Brasil precisa e que as ruas conclamam. Senhor presidente, era isto que eu gostaria de colocar nesta tarde de hoje, referente à importância do voto aberto. Mas, se me permite, eu tenho ainda um tempo, eu gostaria aqui de abordar brevemente um outro assunto que já foi muito bem relatado aqui na tarde de ontem pelo senador Randolph e na tarde de hoje pelo senador João Capeberibe, a respeito da visita que foi feita ao DOI-CODE, ao Exército Brasileiro, que fica do estado do Rio de Janeiro. Enquanto presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, eu quero aqui me solidarizar com o senador Randolph, que foi desnecessariamente agredido pelo deputado federal Jair Bolsonaro em frente ao 1º Batalhão da Polícia do Exército no Rio de Janeiro, onde funcionou durante o período da ditadura militar o DOI-CODE naquela cidade. Na verdade, senhor presidente, o senador Randolph, o senador João Capeberibe, integrava uma comissão composta por outros parlamentares, como é o caso da deputada do PSB de São Paulo, a deputada... Me fugiu o nome aqui agora, senador, me ajuda a recordar. A deputada do PSB do Estado de São Paulo, Luísa Erundina, a deputada Luísa Erundina, uma grande companheira, lutadora, a deputada Jandira Fegali e outros nomes, né, da Comissão Estadual da Verdade do Estado do Rio de Janeiro, da Comissão Nacional da Verdade, também um procurador federal, e que eu também deveria estar nesta visita, mas conforme já foi relatado aqui pelo senador João Capeberibe, nós tivemos um problema no voo, o que me impediu chegar no horário certo da visita. Cheguei depois, mas tive a oportunidade de dialogar com esta comissão. E eu quero aqui dizer que a Comissão de Direitos Humanos se manifesta totalmente solidária aos parlamentares que lá estavam e também aos demais membros desta comissão, e ainda se manifesta solidária em função de todos os episódios que envolveram essa visita, e que estes episódios precisam ser levados em consideração para que não percamos de vista a importância dos trabalhos da Subcomissão Permanente da Memória, Verdade e Justiça, da Comissão de Direitos Humanos aqui do Senado Federal. Eu quero aqui
que os senadores que faziam parte desta comissão fizeram parte representando não só a subcomissão, mas também representando o Senado da República e representando os seus legítimos desejos